Então vamos lá. Outros cuidados que vocês precisam ter referente à manipulação aqui do objeto é o seguinte. Aqui eu tenho dois objetos, que é a minha forma, né, aqui com o preenchimento e o contorno. Então, toda vez que ele está com esse pontilhado, você clica e o objeto está pontilhado, significa que ele é um objeto independente. Ele ainda não foi convertido aqui, ó, em objeto. Ele não foi criado ainda um objeto a partir desse. Esse já foi, ó. Então, eu tenho a opção aqui já de criar objeto nele. E ele fica selecionado por inteiro, eu posso manipular com a ferramenta forma, como vocês viram. Eu não consigo selecionar somente um pedaço nele, então toda vez que ele tem um traçado em volta e ele não fica com esse pontilhado ao ser selecionado, ó, significa que ele já foi criado em objeto. Então a manipulação e edição dele é diferente desse objeto simples que ainda não foi convertido em objeto. Por exemplo, se eu seleciono com a ferramenta de seleção aqui só um pedaço dele aqui, ó, clico, seguro e arrasto, ó, ele pontilha somente aquele pedaço. Então eu posso deletar somente aquele pedaço. Eu consigo trabalhar aqui somente em cima daquele pedaço. A mesma coisa, ó. Eu posso manipular ele dessa forma. A partir do momento em que eu selecionei todo aquele objeto e criei um objeto a partir dele, clicando aqui, acabou isso, ó. Quando eu tentar selecionar um pedacinho dele, ele seleciona todo o objeto. E me dá também a opção de fazer a manipulação através, né, dessa ferramenta aqui, que é a ferramenta de subseleção. Tá joia? Eu costumo chamar ela de ferramenta de forma, porque ela deforma aqui, ela dá a forma ao objeto. Então você consegue aí manipular ele desse jeito. Se eu clicar em separar, ele volta a ser um objeto padrão, né? O objeto que foi criado inicialmente. Então, continuo podendo selecionar somente um pedaço dele, continuo podendo fazer a separação do contorno, a mesma coisa desse, ó. Se eu separo ele, ele volta a ser aquele objeto que era anteriormente. Então, eu consigo trabalhar aí algumas manipulações dentro desse objeto. Se eu clicar aqui, ó, em expandir para poder preencher ele, né, ali até que ele não vai dar muita diferença, vamos selecionar esses dois. Ó, se eu fizer uma expansão para poder fazer o preenchimento daquele objeto, quando eu selecionar aqui, ó, tanto o contorno quanto o meu traçado vão ser expandidos para serem preenchidos de uma mesma forma. Depois eu vou pegar um exemplo um pouco mais detalhado para a gente poder trabalhar, né, com essas expansões. Mas a principal coisa aqui é isso, é vocês entenderem que toda vez que você não quiser manipular o objeto dessa forma, onde ele possa ser selecionado somente um pedaço, né, onde ele fique separado, você clica aqui em criar objeto, pronto. Ele fica um objeto mais fácil de ser manipulado, né, mais fácil de ser aí ajustado. Eu vou selecionar tudo isso aqui, vou deletar, vou pegar a ferramenta de retângulo, vou tirar aqui o traçado e vou colocar a cor para ela, um azul bem escuro aqui, ó. Ok. Vou criar aqui no fundo esse objeto. Perfeito. Acabo de criar o objeto, posso clicar já direto aqui, ó, dentro das opções e manipular, né, alguns recursos aí dentro desse objeto. Eu posso pegar a ferramenta de seleção, clicar sobre ele e aí eu vou ter a seleção do objeto separado, ou as propriedades do objeto separado. Cliquei aqui, ó, em criar objeto, pronto. Já tenho aqui um objeto, né, que já está criado e não pode ser manipulado de forma independente. Posso continuar mexendo na cor? Ok. Eu só não vou conseguir fazer aquelas manipulações que eu mostrei para vocês. Toda vez que essa janela aparecer, você pode pressionar a tecla S, se você não quiser mudar a cor, que ele volta com a cor anterior. Vamos supor que eu tivesse aqui dentro outros objetos. Vou criar aqui, por exemplo, um outro retângulo. Ó, por que o retângulo não apareceu? Porque é aquilo que eu falei. Todo objeto que eu crio, ele pega as configurações anteriores do objeto, do último objeto criado. Então, sem contorno e na mesma cor. Eu venho aqui na lata, ó, e altero a cor dele. Vamos clicar aqui, por exemplo, em uma outra cor. Aliás, ele nem criou, né? De novo, vou selecionar novamente. Ok. Deixa eu até dar um Ctrl Z. Foi até bom acontecer isso. Eu vou desfazer aqui, ó, com Ctrl Z. Por que ele não está mostrando o objeto que eu estou criando? Vou fazer ele um pouquinho para fora aqui, ó. Agora vocês viram que ele criou. Por que ele não está mostrando? Porque ele está atrás. Então nós precisamos também entender essa questão de posicionamento. Não é muito comum
né? Até não sei porque isso aconteceu aqui dentro do Animate, mas geralmente o objeto que você cria depois, ele vem para frente. Mas aí a gente vai ver na próxima aula também como manipular e organizar, né, a posição dos objetos, e eu vou explicando um pouco mais sobre redimensionar, rotação, que são recursos básicos, né? Dentro dessas 10 primeiras aulas vocês têm que ter isso aqui entendido para que vocês consigam manipular esses objetos de forma correta.